Olha a situação de alguns crentes, irmãos. Alguns crentes estão agressivos, estão hostis, estão perigosos, sabe? É crente afrontando o outro, é crente provocando o outro. Irmãos, isso não é evangelho. Olá, povo de Deus, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal. A paz do Senhor Jesus para você que me assiste. Não sei se você está me assistindo pela manhã, pela tarde, pela noite ou na madrugada. E eu quero aqui agradecer aos inscritos que estão chegando. Já somos quase 1000 inscritos aqui neste canal, ou seja, nesse projeto de evangelização que a cada dia tem chegado mais pessoas. Quero aqui mandar um abraço para o pastor Afonso, lá do estado do Piauí, na cidade de Teresina. Quero aqui mandar um abraço para o pessoal lá do estado do Pará, o pessoal de Minas Gerais, o pessoal aqui do nosso estado do Espírito Santo. É muita gente chegando, o pessoal de São Paulo, é muita gente chegando para estar acompanhando aqui os nossos estudos e também fazendo parte desta campanha, deste projeto que tem como objetivo enaltecer, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, dê o seu joinha, dê o seu gostei. Isto faz com que a palavra aqui ministrada chegue a mais pessoas, né, para a glória do nome de Jesus. Amém? O nosso texto de hoje, ele está em Lucas, no capítulo 7, no versículo 42, na parte B do versículo, onde Jesus vai dizer assim: Jesus falando para Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para lavar os pés, mas esta rogou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Amado, você deve conhecer o contexto dessa passagem. Eu não vou aplicar o texto de forma exegésica, porque o tempo não nos permite e o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou fazer aqui apenas uma introdução. Jesus aqui, ele está repudiando um comportamento de um crente. Eu acredito que você já deve ter sido menosprezado, humilhado, desprezado por um crente. E nos dias atuais, o que a gente mais tem encontrado é crente que se acha melhor do que os outros, é crente que, mesmo conhecendo a palavra, humilha, pisa, te despreza, te bloqueia, não fala com você. E o pior, toma Santa Ceia na maior cara de pau dentro da igreja. Aqui Jesus está falando de um homem fariseu, que é no caso Simão, né? Ele era um fariseu, bastante conhecedor da Torá, né? Ou seja, um conhecedor da lei de Moisés. É importante que você não confunda este Simão com o Simão, o leproso, né? O leproso, e tem também o Simão Pedro, que é o discípulo. Aqui nós estamos falando do Simão, né? Ou seja, o fariseu, aquele que Jesus foi convidado para jantar na casa dele.
Na cultura judaica, só para você entender o contexto, na cultura judaica, quando Jesus entra na casa daquele homem, principalmente por ser um conhecedor da lei, Jesus esperava ser recebido de forma respeitosa. Jesus esperava que quando ele chegasse na casa de Simão, Simão iria oferecer para ele água para lavar-lhe os pés. Amém? Água. Jesus achou que Simão também iria oferecer ele o seu afeto, o seu carinho, o seu respeito por meio de um beijo de saudação no rosto. Mas não. Para piorar, Jesus achou que Simão também iria ungir a sua cabeça com óleo. Um costume judaico, né? Um cumprimento da lei, né? Uma questão de boas maneiras, boas práticas naqueles dias. No entanto, uma mulher denominada pecadora, no qual a Bíblia a qualifica como pecadora, nem nome dá para ela, apenas ela carrega um rótulo de pecadora. Possivelmente, por onde ela passava, todo mundo a via como pecadora, ou seja, um rótulo do pecado. Mas quando ela fica sabendo que Jesus está ali, naquela sala, naquela casa, naquele local, ela não hesita. Ela entra, se joga diante dos teus pés e olha e veja o que acontece, o que chamou a atenção de Jesus. Talvez você tenha chamado a atenção de Jesus pela sua humildade. Talvez você tenha passado por situações difíceis na sua vida, situações de desprezo, humilhação, mas o teu comportamento de humildade tem chamado a atenção de Jesus. Talvez você tenha sido lembrado só quando alguém precisa de você. Talvez você tenha sido deixado pelos cantos. Talvez há momentos em que você quer compartilhar a sua dor com alguém, mas você não encontra ninguém disposto a te ouvir. Mas Jesus é aquele que está disposto a nos ouvir e nos observar, independente da nossa situação. E chega aquela mulher ali, com o rótulo do pecado, e se joga nos pés de Jesus. Começa a chorar. Ela chora nos pés de Jesus, a ponto dela ter que secar os teus pés com os seus próprios cabelos. Porque uma mulher, naquele tempo, ela não soltava o cabelo em público. Ela quebra todo o protocolo, solta o cabelo. Ela não está nem aí. O que importa é que ela está nos pés de Jesus. Ela está pouco se lixando pelo que os outros vão pensar dela. O foco dela é Jesus. E ela se joga, chora, a ponto de secar os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela beija os pés dele incessantemente, em um ato de gratidão, em um ato de submissão, de humildade, de quebrantamento. E o mais importante acontece. Ela joga. A Bíblia vai dizer que ela estava segurando um vaso de alabastro, ou seja, um óleo, uma essência rara, caríssima. Poucas pessoas tinham acesso a esse tipo de cosmético. Ela unge os pés de Jesus com óleo. E Jesus, vendo aquela atitude, fala para ela: vai, filha, os teus muitos pecados foram perdoados. Sabe qual que é a lição que esse texto traz para nós, irmãos? É que tem muitas pessoas que se acham tão santas, que se acham tão melhores do que os outros, mas são incapazes de amar. São incapazes de visitar alguém. São incapazes de ligar para alguém para saber como que ela está,
ou como que ela está passando. Talvez você esteja passando por uma situação de enfermidade. Talvez você esteja passando por uma situação que não seja uma situação de pecado igual daquela mulher. Talvez a sua situação é outra. A sua situação é financeira. Ou talvez a sua situação seja de ordem sentimental. Talvez você tenha passado por um trauma, por uma situação no qual você encontra poucas pessoas dispostas a te ouvir. Porque, infelizmente, as igrejas hoje, meus irmãos, estão cheias de pessoas frias, pessoas sem sentimento, pessoas que, como se diz, ela estando bem, o outro é que se lasque. No entanto, este não é o evangelho que Jesus quer que nós preguemos. Este não é o evangelho que Jesus quer que nós levemos adiante. O que Jesus quer que nós levemos para as pessoas é o evangelho puro. É o evangelho que salva. É o evangelho que cura. É o evangelho que liberta. É o evangelho, aleluia, que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Eu não consigo entender, irmãos, como eu estava outro dia vendo, já faz um tempo, eu estava vendo um vídeo de um pregador e eu estava vendo lá as pessoas se gladiando, as pessoas arrumando contenda lá nos comentários. Eu estava assistindo uma mulher lá, uma missionária, sei lá, e eu estava vendo lá as mulheres brigando uma com as outras. Eu estava vendo, irmãos, que vergonha! Que vergonha! As pessoas se agredindo com palavras. Irmãos, onde que nós iremos parar? Olha a situação de alguns crentes, irmãos. Alguns crentes estão agressivos, estão hostis, estão perigosos. Sabe? É crente afrontando o outro. É crente provocando o outro. Irmãos, isso não é evangelho. Aliás, me fala que tipo de céu essas pessoas irão. Eu estava vendo uma irmã chamando a outra de Jezabel lá no comentário. Irmãos, o que nós precisamos é de palavra, é a Bíblia, é a palavra de Deus, irmãos. Nós não podemos subir no púlpito para poder ficar atacando, ofendendo os nossos irmãos. Irmãos, as igrejas estão cheias de gente doente, precisando de você, precisando de mim. É importante que nós imitemos a Cristo e não a Satanás. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Filipenses, capítulo 2, verso 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Meus irmãos, me fale, me diga, como que alguém que afronta, que ofende, que debate, que humilha, que ataca com palavras, está imitando a Cristo? Como que uma pessoa desta, hostil, violenta, você não pode falar nada, a pessoa já vem com 4 pedras na mão, é um toma lá, dá cá. Irmãos, isto não é sentimento de Cristo, isto é sentimento diabólico. No entanto, irmãos, nós temos que ter mais quebrantamento, precisamos ser mais parecidos com Cristo. É necessário que sejamos a cada dia mais parecidos com Cristo. Isto é um mandamento bíblico. Irmãos, olha o que Jesus disse na parábola do bom samaritano em Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao 37, aproximadamente. Jesus vai relatar, e olha só, olha que um doutor da lei, ele faz uma pergunta irônica e descarada para Jesus, dizendo: mestre, quem é o meu próximo? Irmãos, tem gente aí com anos de igreja e ainda não sabe quem é o seu próximo.
Pessoas que chegam na igreja, é capaz de ver alguém chorando, é capaz de ver alguém gemendo, mas é incapaz de ajudar. Continue guardando a essência de um bom cristão. Deus ele vai te honrar. Independente do que você passou ou está passando, tudo passa. Mas o amor com Cristo, ele é eterno. E ele vai te honrar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o teu ministério. Que Deus abençoe o teu chamado. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe esse rebanho, pastor, que Deus colocou em tuas mãos. Que Deus possa te abençoar por onde você passar. Viu, meu amado, minha amada? Que Deus possa te abençoar por onde você passar. E caso você seja novo por aqui, dê o seu like, dê o seu gostei. Isso faz com que essa palavra chegue para outras pessoas. Caso queira compartilhar com os amigos, no grupo da igreja, fique à vontade. Que Deus possa te abençoar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você.